Boa noite, internautas. Boa noite, pessoas, estudantes, admiradores lá da FACAL. Boa noite, estudantes e professores e outras pessoas, admiradores também da Faculdade de Belo Jardim. Hoje a gente vai fazer mais um encontro, né? E aí hoje a gente teve na primeiro momento uma roda de conversa com a professora Fernanda, com a professora Vanessa e com a professora Hiltnav. E agora a gente vai ter uma conversa com a com a psicóloga, com a psicóloga Bárbara. Bárbara Leite, Ave Maria, com a psicóloga Bárbara, né? Hoje essa parte agora da live, a gente vai falar dos desafios do psicólogo hospitalar no contexto da pandemia do novo coronavírus, né? E para isso a gente convidou Bárbara Leite, desculpa, Bárbara, cabeça. E a gente convidou Bárbara, que ela é psicóloga lá da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, e para com a gente conversar um pouco sobre o tema que está proposto, né? Antes disso, eu vou passar a palavra para a professora Luzia, que ela é professora da Faculdade de Belo Jardim e também coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade de Belo Jardim. Eu acho que eu não me apresentei, né? Eu sou Alexandre, é, eu sou coordenador do curso de Psicologia da FACAL, né? A Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro, que é situada na cidade de Limoeiro, né? É uma faculdade de tradição, mas que a gente sempre está trazendo novidades, sempre está trazendo a modernidade para a faculdade, né? Atualmente, a FACAL ela tem 6 cursos, né? Psicologia, enfermagem, direito, ciências contábeis, administração e enfermagem, né? Sendo que enfermagem e psicologia são cursos novos, né? E a faculdade ela tem essa, essa modernidade de trazer os vários assuntos, né, é, dentro das ciências, né? E agora eu vou passar um pouco a palavra para a professora Luzia, e ela vai se apresentar e depois a gente começa o nosso tema, tá bom? Boa noite, minha gente, a todas e a todos, né? Mais um momento, né, desse encontro de psicologia. Eu acho que foi uma coisa que está sendo, né, extremamente interessante, né? Estamos na nossa quarta live, né? Duas que aconteceram ontem, né? Que teve uma repercussão, muitas pessoas participando, né? Já tivemos a nossa primeira live da noite hoje. Vocês acabaram de assistir, né, com Fernanda, com Hilt, com Vanessa, né, e agora estamos finalizando, né, com um tema extremamente interessante. Agora há pouco eu conversava com Bárbara, porque quando a gente coloca o tema da live, né, as pessoas que vão assistir, elas ficam esperando o que é que aquela pessoa vai falar, o que aquele profissional vai mostrar para nós de diferente nesse momento agora, que é a temática, né? Lá naquele contexto do hospital, lá na área de saúde, da sua participação, né? Como é que tudo isso está acontecendo? Então, as pessoas ficam esperando por este momento, né? Eu estou aqui falando em nome da Faculdade de Belo Jardim, né, do qual sou professora, mas Alexandre esqueceu de dizer que eu também sou professora lá na FACAL, né, no curso Verdade, de Psicologia, tá? verdade, Então, né, como disse ontem, repito agora, né, são duas instituições que têm um imenso carinho por elas, né, que estão aí com seus cursos de psicologia,
né, cada um no seu tempo, né, psicologia na Pacal no quarto período, né, Alexandre, né, e psicologia na FPJ Isso. no 10º período, né, então nós estamos trazendo, né, nesse encontro, né, eu acho que extremamente interessante, porque nós estamos trazendo diversos profissionais, né, de outros locais, que talvez estivéssemos fazendo somente a instituição, cada um no seu canto, cada um no seu gueto, tá? Nós não tivéssemos a riqueza que estamos tendo nessas 2 noites, né? Nessas interações, nessas discussões, na participação dos alunos, muito importante a participação dos alunos, né? Esclarecedoras as falas dos nossos participantes, né? Eu, enquanto acompanhava a primeira live aqui, eu vi os alunos perguntando, falando, questionando, né? Eu acho que isso é muito importante, porque isso aqui é uma aula, tá? Foram 4 aulas diversas, diferentes, importantíssimas e esclarecedoras, porque elas estão trazendo a realidade para a aula, a contextualização da atuação do profissional para este momento aqui, porque nós não teríamos isso. Mas a live, quando nós pensamos os temas, foi justamente isso, né? Como é que a atuação dos profissionais de psicologia estão acontecendo? Então, cada um está trazendo a sua realidade, os seus desafios, as suas dificuldades, né? E o quanto quebras de paradigmas, né, foram precisas para atuar profissionalmente agora, né? E quantas dificuldades também, creio, né? Então, foi nessa perspectiva que esse encontro foi pensado, né? De trazer esses esclarecimentos, essa contextualização para as pessoas que estão nos assistindo, para os estudantes, para os nossos discentes das 2 IES, mas eu sei também que nós temos outros discentes de outras faculdades também nos assistindo, né, que também fizeram as suas inscrições na EVEN 3, né, porque isso foi também um ponto interessante, né, que os alunos se inscreveram pela EVEN 3. Né, e eu quero aqui de antemão, né, também registrar a participação dos professores, né, que eu acho que isso é muito importante, né, é sempre bom e sempre é interessante, que é mais um momento que a gente aprende, né, mas, como eu disse inicialmente, né, a grande espera, né, é a fala de Bárbara, né, para esta noite, né, para trazer a sua realidade para cá, a sua contextualização, para que possamos aprender, tá, como trabalhar em contextos como este, né, que isso nós ainda não estamos discutindo na faculdade, mas neste encontro foi possível discutir essas questões da atuação do psicólogo, né? Então, passo a palavra agora à Bárbara, tá? Para os esclarecimentos, a sua fala. Obrigada, Luzia. Primeiro eu quero dizer que se eu estiver falando baixo, vocês me avisem, porque às vezes eu tendo a falar um pouco baixo. Mas eu acho que eu vou começar falando de que lugar é que eu estou falando, né? Meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga. Eu não venho de uma formação da psicologia hospitalar. Eu tenho uma formação da saúde mental, uma formação da atenção básica da saúde da família. Tive algumas experiências com psicologia hospitalar em outros contextos, numa UTI neonatal. Tive algumas experiências breves com psicologia hospitalar, mas com o início da pandemia eu fui chamada a trabalhar em um dos hospitais provisórios aqui de Recife. E aí é importante a gente dizer que tudo que eu vou falar provavelmente não vai se caber para outras
experiências, né, de outros psicólogos e outras psicólogas que também estão trabalhando com o contexto da pandemia, porque, como é uma coisa muito nova, cada pessoa está tendo que aprender de um jeito muito particular como trabalhar com isso, né? Levando em conta as condições de cada serviço, o público atendido em cada serviço e etc. O local onde eu trabalho, ele é uma policlínica que tem um serviço de pronto atendimento, uma emergência para atender a população, e aí uma parte dessa emergência se tornou a emergência para a Covid. E aí existia uma equipe, e hoje existem duas equipes, né? Uma equipe que trabalha com pessoas que têm outras enfermidades, algum acidente, enfim, outros problemas de emergência de saúde, e a gente tem a parte da Covid, que é pessoas que buscam a emergência e aí por algum tem os sintomas parecidos e aí acabam ficando no isolamento respiratório. Então, primeiro é bom pontuar qual é o tipo de serviço de psicologia hospitalar que eu tenho feito. É esse serviço em que a pessoa vai numa emergência e aí lá descobre que está com sintomas de Covid e acaba indo ou para o isolamento, para uma enfermaria, para uma UTI, sendo transferido para outros serviços. É um local também que as pessoas tendem a não passar muito tempo. Então, todas as questões, por exemplo, de visita virtual, que grande parte das psicólogas e psicólogos tem feito, é uma coisa que a gente faz muito menos, porque as pessoas passam horas, 1, 2 dias no máximo no serviço em que eu estou, então acaba não sendo muito viável fazer esse tipo de abordagem. Sim, deixa eu ver aqui, eu fiz umas anotaçõezinhas para não esquecer nada. Quando a gente fala de psicologia hospitalar, a gente está falando de uma psicologia que acolhe o sofrimento que é causado pelo adoecimento. E esse adoecimento, em geral, a gente sabe alguma coisa sobre esse adoecimento, né? Se eu trabalho em um hospital com pessoas que têm problemas nos rins, nefrologia, eu tenho que saber minimamente o que é, quais são essas doenças, quais são as terapêuticas, quais são as questões mais emergentes para poder atuar a partir dessas necessidades. Como a gente está falando de uma doença que a cada dia ela vai mudando, né? Ela vai tendo novos conhecimentos, vai tendo novas abordagens, novos tratamentos, enfim. O nosso trabalho acaba ficando um pouco prejudicado nessa parte. Uma coisa que E aí eu anotei algumas coisas que têm sido emblemáticas, né, no meu trabalho. Uma coisa que tem aparecido constantemente são pacientes e famílias que não aceitam o diagnóstico de Covid. Eles não aceitam, querem evadir, não aceitam transferência. Quando se informa para o paciente ou para a família que o paciente vai precisar ser entubado, é sempre uma coisa muito difícil de ser aceita. É sempre né, não sempre, mas assim, acontece em casos de, por exemplo, uma pessoa está prestes a ser entubada para ir para uma UTI e a família chega com um advogado no hospital falando que quer levar a pessoa embora. Então, assim, isso já aconteceu de verdade no lugar onde eu estou. Não fui eu que acompanhei, foi outra psicóloga, mas já aconteceu. A gente acaba também fazendo um pouco desse papel de negociador de desejos, digamos assim, né? Porque a família quer uma coisa, o paciente quer outra, a equipe quer outra, e aí a gente acaba ficando no meio dessa negociação para saber
o que pode ser feito? Porque, veja, a gente está falando de uma pessoa que tem a sua individualidade, tem sua autonomia, e que tem uma autonomia que precisa ser respeitada. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de um problema que é um problema de saúde pública. Então, a gente precisa também levar em conta todas essas situações, tanto a problemática do indivíduo, como da sociedade, das pessoas que podem ser afetadas por isso. Tu me perguntou aqui como é que a gente está lidando com a saúde mental na pandemia. Está sendo. Ô, Bárbara, Oi, mandando aqui as perguntas, mas você pode escorrer o seu discurso e depois a gente faz esse momento. Só tá estou ótimo, colocando tá, para poder lembrar depois, tá bom? tá. É, a gente tem também, além dessa questão da família e do paciente não quererem aceitar esse diagnóstico, a gente acontece também às vezes já aconteceu algumas vezes do paciente chegar a falecer, aí a óbito, e a família solicitar que o médico alterasse a declaração de óbito para que pudesse ser feito um enterro, um velório com mais pessoas. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que lidar também com o sofrimento do luto da pessoa e do luto que não vai poder ser vivido da forma que normalmente se é vivido, né? São rituais, são ritos que não são feitos da forma convencional, e que é um luto que vai ser vivenciado de uma outra forma e que a gente acaba dando um suporte nesse momento. É ir contra, Eu falo. é ir contra a cultura, né? É uma coisa que é estabelecida e de repente esse padrão ele é quebrado, né? Então, por exemplo, eu não vou poder me despedir da pessoa que entrou ali e não pôde ser vista, não pôde ser tocada. Então, isso realmente deve causar um estranhamento muito grande de dor. Além da dor, né, de você não poder é, ver o seu parente por último, né, mas de sentir aquela dor e poder demonstrar, né, coisa que a gente tem na nossa cultura. E hoje a gente é obrigado a meio que engolir isso, né, e seguir, né? Uma coisa que acaba acontecendo bastante é porque, assim, como eu estou em um serviço de emergência, às vezes a pessoa vai para lá e nem sabe, assim, nem tinha ideia que a pessoa poderia ter uma suspeita de Covid. E aí a pessoa já chega e poucas horas depois vai a óbito e a família fica sem entender muito bem o que foi que aconteceu, porque não deu tempo de se acostumar com a ideia de que a pessoa tinha Covid, não vai poder ter a última lembrança dessa pessoa, não vai poder ver, não vai poder, o cartão vai ser fechado, a pessoa não vai poder ter nenhuma desses rituais que se fazem na cultura normalmente. E aí é sempre muito angustiante esse processo. E aí, sobre isso de não poder ver, é muito. Porque, assim, as pessoas não podem entrar, não pode ter visitante, porque é uma parte de isolamento. E aí, até uma coisa que eu coloquei aqui para lembrar de dizer é que a gente acaba tendo que usar todas aquelas roupas que a gente vê as pessoas usando na televisão, sabe? Máscara, touca, capote, luva e etc. Acaba descaracterizando também os profissionais, sabe? O paciente acaba não criando um vínculo muito bem, porque ele não sabe quem é que está por trás daquela máscara. E aí eu entrei nisso para dizer que os familiares não podem entrar nessa área de isolamento e só quem entra é o profissional que faz parte da equipe, justamente por ter que usar todo esse equipamento e tem todo um procedimento para colocar e para tirar esse equipamento de proteção. E os familiares não podem entrar, eles não podem ver nem a distância. E aí é muito recorrente ouvir frases tipo, mas eu não posso nem dar uma olhadinha de longe, eu não posso ver, eu quero ter certeza que ele está aí, eu quero ter certeza que está bem. Já aconteceu de uma pessoa
idosa estar entubada na UTI e o familiar querer muito, porque não acreditava que o familiar estava naquela situação. E aí vem essa negação, vem de novo, sabe? Não, ele não tá ruim assim, eu quero vê-lo porque eu tenho que ver, porque. E aí, quando a gente vai pelas vias do pensamento mesmo, da coisa lógica, não faz muito sentido porque a pessoa está completamente em negação. E é uma coisa que tem acontecido de forma recorrente. A Isso gente me acaba lembra, trabalhando. ô, Bárbara, isso me lembra aquele texto em psicologia social da Jodelê, né, que ela fala que eu não, meu grupo não. Então é muito difícil hoje você aceitar ou o seu grupo, né, que essa pandemia pode ter chegado, né? Então esse texto ele foi um texto que foi estudado com pessoas sobre AIDS, né, que tinham AIDS naquela época, e era notório na fala das pessoas que, assim, fulano pode ter, mas meu grupo, minha família, eu não posso, né? E aí hoje a gente traz esse contexto, né, da própria Jodelê para hoje, né? E assim, é muito fácil você dizer, fulano teve Covid, não sei quem teve Covid, mas quando vem para dentro da sua família, a coisa ela fica muito combaleada, né? Ela você não consegue ter a visão de que aquela pessoa tem, né? E aí parte um pedaço dessa negação, né? Exatamente. E as coisas acabam acontecendo de uma forma muito rápida também, né? A pessoa chega com um determinado sintoma e aí logo passa por uma enfermeira, passa por um médico, aí a pessoa já está internada e já não pode mais ter contato com ninguém, e todas as pessoas que estão ao redor dela estão completamente descaracterizadas usando o EPI, então acaba tendo uma quebra da realidade também, é, da realidade que a pessoa estava vivenciando, né? Por isso que acaba sendo tão difícil. A gente tem, como acaba sendo uma doença que é um pouco mais agressiva com pessoas idosas, a gente acaba atendendo também muitas pessoas idosas que não queriam ter ido para a emergência, e aí a família levou, a pessoa ficou internada, e a família fala, mas ele não queria ter vindo, eu tenho que levar ele embora, porque ele nem queria ter vindo. Eu disse para ele que ele não ia ficar internado. Esse tipo de situação acaba acontecendo bastante também. Uma coisa que a gente tem feito, não com frequência, mas a gente tem utilizado em alguns casos pontuais, é a visita virtual, que normalmente as pessoas usam chamada de vídeo, né, do paciente que está internado em isolamento para um familiar. A gente acaba fazendo quando o paciente não tem um celular próprio que consiga fazer, ou quando é uma pessoa idosa que não tem muita habilidade com tecnologia. Mas uma coisa que eu tenho feito mais por exemplo, com autorização da pessoa, gravar um vídeo e levar para o familiar ver que está do lado de fora. É uma forma da pessoa ter certeza do que está acontecendo, ou ficar um pouco mais calmo, porque acontece tanto do paciente estar agitado e a família conseguir mandar uma mensagem de suporte, como também da família estar um pouco mais agitada e o próprio paciente dar um acalento, falando, não, eu estou bem, ou não se preocupe que aqui eu estou sendo cuidado. A gente tem utilizado muito essa ferramenta, né, chamada visita virtual, que acalenta bastante quando as pessoas conseguem ter essa contrapartida das pessoas que elas confiam. Bárbara, pergunta só, até para completar seu pensamento, essa interação
né, virtual, entre o paciente e a família, que vocês, de uma certa forma, disponibilizam. Isso acontece em outros espaços, você tem conhecimento, ou é uma questão solar? Eu já vi uma vez ou outra, mas assim, é uma constante, você sabe de outros espaços com esta situação que ameniza, de uma certa forma, né, o bem-estar do paciente e das famílias. É, tenho sim. Normalmente, os lugares para onde a gente faz a transferência dos pacientes, que são os lugares onde eles vão ficar internados, é, tem, normalmente tem, né? Os hospitais de campanha normalmente tem, alguns hospitais do estado também tem, né? Na verdade, se eu não me engano, o estado de Pernambuco lançou uma campanha, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas eles lançaram uma campanha especificamente para isso, e nos hospitais de campanha com que a gente tem contato e nas policlínicas que a gente tem contato também estão fazendo uso desse recurso. Isso entraria naquilo que é uma das propostas, embora isso não está colocado, até do SUS, né, que é o atendimento mais humanizado, né, porque ele tem aquelas prerrogativas todas, estão lá na legislação toda, mas enfim, mas ela não tem essa, né, porque essa, acredito que foi pensada, criada agora, né, nessa necessidade, né. Então, eu discutia essa temática outro dia com os alunos, né, de um atendimento, né, mais humanizado, e o que é que preconiza do SUS e tudo mais, né, mas, enfim, essa é uma maneira, né, de um atendimento, de você amenizar uma situação. Mas eu não quero aqui interromper, eu acho que a sua fala está muito interessante, né, e deixa você colocar mais o seu dia a dia, porque eu tenho certeza que as pessoas querem saber como é que tudo está acontecendo lá. Na verdade, eu acredito, já li alguma coisa a respeito dessas visitas virtuais acontecerem em lugares isolados, assim, experiências isoladas. Mas tem sido um recurso que tem sido bastante utilizado agora no nosso contexto de pandemia. Até porque a grande maioria dos hospitais está com ninguém pode ter acompanhante, assim, mesmo se for um outro tipo de adoecimento, os acompanhantes estão bem limitados, em alguns casos até proibidos. Então, é um recurso que tem sido utilizado. Eu estava ouvindo a live anterior, elas estavam falando sobre a utilização desse recurso dos recursos tecnológicos nas aulas, né, nas aulas virtuais, que também era uma coisa que a gente não tinha muito acesso, e da mesma forma tem sido também com a visita virtual, acredito, né? É um recurso que apareceu e que eu acredito que daqui para frente ele possa ser muito mais explorado e muito mais utilizado. Exato. A gente também estava discutindo isso ontem, não foi, Luzia? Foi. E com tecnologia, que até então os psicólogos tinham um certo afastamento, hoje a gente é meio que obrigado a trazer essa nova ferramenta para dentro da psicologia, né? Mas pode continuar, viu, Bárbara? Porque assim está muito interessante. Né? É uma realidade que a gente não chega lá, e eu não quero chegar, mas entendeu? Como paciente. Mas assim, todo mundo fica se perguntando, né? Como é que estão esses profissionais lá? Como é que eles lidam com essas questões e o que é que acontece lá? Eu estava até olhando aqui minhas anotações e elas estão um pouco perdidas também, porque a gente está aprendendo a cada dia, né, o que fazer. Então, até para fechar um pensamento certinho, para dizer para vocês, acaba sendo um pouco mais difícil. Mas aí eu estou tentando trazer a partir da experiência mesmo. Eu vou trazer um caso de uma pessoa que eu atendi. Era uma pessoa que estava internada nesse local em que eu trabalho, e essa pessoa estava com a mãe internada em um outro hospital também por Covid. Essa pessoa cuidava da mãe antes de ser internado, e o número que estava de
referência lá para o hospital era o número dessa pessoa. E a mãe dessa pessoa chegou a falecer e, e o hospital ligou para ele para dar a notícia, enquanto ele estava internado também. Isso foi uma situação que me chamou bastante atenção, porque assim, acaba sendo a pessoa que eu estava atendendo como paciente do serviço, que estava com a suspeita de Covid, era também familiar de uma outra pessoa com Covid. Então, era uma pessoa que recebeu a notícia de óbito enquanto estava internada, e foi uma coisa que eu nunca nem tinha parado para pensar em um serviço que poderia acontecer. Então, a gente acaba tendo situações que a gente nem imaginava que poderiam acontecer em outros contextos hospitalares, mas que acabam acontecendo e a gente não tem que se preparar na hora, mais ou menos assim. E isso me fez pensar muito sobre o quanto às vezes a gente acha que a gente sabe sobre a psicologia hospitalar ou sobre a psicologia, e aí vem uma coisa nova e diz que a gente não sabe muita coisa, né? A gente tem que aprender a lidar. Essa coisa do uso do equipamento é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. E eu vou dizer para vocês que não é muito fácil, porque imagina você com máscara e viseira e toda aquela roupa sem conseguir ouvir direito o seu paciente, sem conseguir que ele te escute direito. Como é que a gente faz uma clínica, né? Mesmo que seja uma clínica pontual em hospital, com uma pessoa que não consegue te ouvir direito e que você não consegue ouvir a pessoa direito, sendo que o nosso trabalho se dá a partir da fala. Então, é uma coisa que a gente precisa sempre, na verdade, tem sido exposto nesse momento, e que não era uma coisa que eu nunca nem tinha imaginado enquanto eu estudava psicologia ou psicologia hospitalar. Perguntou aqui como é que a equipe estava lidando com as perdas, né? Lá no serviço... Rapidinho, até porque quando a gente fala de Covid hoje, né, a gente fala de incerteza. Então, são pessoas que chegam no serviço que não sabem se vão viver ou não, se vão ser entubadas ou não. Então, é essa a grande questão que todo mundo tem medo, né? De assim, eu contraí Covid, e agora? O que vai ser de mim? Eu vou morrer ou não vou? Então, e lidar com isso no dia a dia, no seu trabalho, imagino que deva ser bem impactante, né? E as pessoas, elas vão começar a negar, mas não é só a negação, vai vir os sintomas vão chegar e os sintomas vão dizer como é que aquela pessoa vai ficar, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente pode também falar profissionais para todo mundo, inclusive são terapêuticas que mudam a todo instante, são medicamentos que mudam a todo instante, são, no nosso caso específico, uma entrada muito grande de profissionais novos. Então, assim, o serviço contava com emergência, e aí quando aconteceu da pandemia chegar no Brasil e dos serviços começarem a se organizar para atender essa demanda, muitas pessoas novas foram contratadas. Então, a gente tem, inclusive, por exemplo, então a gente tem uma equipe que já é muito antiga do serviço, e a gente tem uma equipe nova, e a gente tem conflitos, inclusive, entre pessoas que são mais antigas e pessoas que são mais novas, né? Esse pessoal novo que está vindo invadir o espaço, essa profissionais mais antigos que acabam falecendo, e aí a equipe precisa lidar com isso. Não, eu tive relatos de algumas pessoas que chegaram a falecer da equipe, né, antes de eu chegar. Atualmente não é uma coisa que tem acontecido, pelo menos lá nesse espaço onde eu tô, mas
as equipes, elas trabalham, na verdade, os profissionais de saúde, eles normalmente trabalham em mais de um serviço e eles sempre contam de situações de perda de outros colegas de trabalho, de outros serviços que estão acontecendo. E é uma coisa que acaba abalando, assim. Acredito que no começo isso era uma coisa que estava bem mais forte, né? O medo de chegar até mim pelas pessoas que conheço estavam mais forte, mas eu tenho tido a impressão ultimamente de que as pessoas meio que se acostumaram com as possíveis perdas, assim, pode ser uma impressão só minha, mas acredito que tenha acontecido sim, sabe? Talvez tendo a ver também com o medo que a gente tinha há uns 2 meses atrás do coronavírus e que hoje é uma coisa que a gente meio que já acostumou também. Então, alguns profissionais têm buscado, sim, algum atendimento, alguma ajuda nesse sentido. Não sou eu e a outra psicóloga que trabalha comigo que temos atendido, né? Existe uma equipe própria para isso, mas alguns têm necessitado desse apoio maior de um psicólogo, de algum especialista, para dar conta das coisas internas mesmo que envolvem esse adoecimento. Eu não atendo especificamente os profissionais. Já aconteceu de fazer uma escuta, de fazer uma conversa, de atender alguém que ali no momento precisou, mas normalmente na minha rotina do serviço não é uma coisa que é muito requisitada. Até porque a gente está ali, né? Acaba sendo difícil também sair desse papel da minha equipe para o papel da pessoa que pode me ajudar. Então, existe uma equipe de profissionais de psicologia própria para isso, lá nesse serviço onde eu estou. Bárbara, e a gente remete a uma primeira pergunta, nossa, que foi a da noite, né, já que a gente está falando desse atendimento dos profissionais, né, porque isso implica conviver com a perda, né, a todo momento de alguém que você está ali cuidando, né, são perdas, são muitas, né, nesse sentido, mas, e aí a primeira pergunta que foi feita na nossa live agora, né, foi, bom, tem a equipe dos profissionais que atendem, por exemplo, médicos, enfermeiros, técnicos, etc, 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 que não são vocês, estão lá, obviamente, pelas razões que a gente já sabe da psicologia, tá? E aí vocês são atendidos quando são necessários, porque também é um momento de angústia, é um momento novo, né? É um ser humano que está passando por todas as situações sociais, né? Afetivas, familiares, né? Que não é só aquele seu momento de trabalho ali, também de toda uma mudança, uma reorganização e ressignificando também, tá? Aí, neste caso, vocês têm uma outra equipe que atende vocês ou também é essa equipe que atende esses profissionais que já necessitam desse atendimento? Tá. No meu caso, especificamente, a gente pode, sim, recorrer a esse atendimento. Não é uma coisa que eu particularmente tenho buscado, porque eu já tenho um trabalho pessoal, né, fora disso. Eu acho que é importante que a gente esteja... Quando lidar com isso, é importante que a gente esteja minimamente saudável, né, com a saúde mental em dia. Eu acho que eu posso dizer hoje que depois de muitos anos de terapia, eu tenho uma saúde mental bem, bem fortalecida. Então, tem sido uma coisa que, óbvio que às vezes, quando acontece alguma situação, acaba sendo um pouco mais difícil, mas não tenho tido
problemas especificamente com isso. E eu acredito que com a minha parceira de psicologia que trabalha comigo, até o momento também não foi solicitado dela para o serviço. Mas acredito que se fosse necessário, poderia ser sim. Não sei se. Aí a gente entra nas questões, né? Se seria tão indicado, porque são as pessoas com quem a gente faz reunião e etc. Mas acho que é possível, sim. No teu caso, assim, você teria alguma experiência pessoal e como você está cuidando da sua saúde mental? Tem alguma dica, Orientação. alguma orientação? E essa é a pergunta que todo mundo tem feito em todas as lives. Como cada um está fazendo o seu dia. É verdade, é verdade. Acho que a primeira coisa, que é uma coisa que eu não abro mão há muitos anos, é ter o meu sono em dia. Então, eu tenho o meu horário bem certinho para dormir e para acordar. Eu nunca durmo depois das 10 horas da noite. Acho que isso é uma coisa que ajuda muito. Tentar ao máximo ter uma alimentação equilibrada. A minha nem sempre é, mas pelo menos eu tento, aí eu tenho aquela sensação de que eu estou tentando, já ajuda bastante. Separar também um momento de que eu não estou trabalhando nesse momento, então eu não vou pensar em trabalho, porque assim, eu dou 2 ou 3 plantões por semana, dependendo do mês, dependendo da semana, e atendo, né, no meu consultório online um outro dia na semana. Então, fora esses dias, eu tento não ficar entrando muito no assunto do trabalho especificamente, porque algumas coisas que são problemas, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito no trabalho, nos plantões, é determinados profissionais acabam não tendo um trabalho tão humanizado, e aí isso me deixa bastante angustiada e tal. Eu tento não ficar sempre pensando nisso, porque senão eu não consigo dormir, por exemplo, do domingo para segunda, que eu preciso dar plantão e tenho que lidar com este profissional no serviço, né? E aí tentar não ficar separar um tempo para o trabalho e um tempo para não lidar com essas questões. Outra coisa que eu aboli da minha vida foi ver noticiário. Eu não vejo no jornal, não vejo notícia há uns 2 meses, eu acho. Então é uma coisa que eu tenho feito também. Uma outra coisa que o pessoal está fazendo e só reiterando o que você falou, até a própria Fernanda, ela disse, né, na live anterior, que você saindo do seu trabalho é deixar a cabeça funcionar dentro do seu espaço e não do seu trabalho, né, de mais participar mais da sua vida, né? Uma outra pergunta que fizeram aqui foi como tem sido para a equipe lidar com tantas perdas? Então, como eu estava falando um pouco antes, eu vou dizer sobre a minha percepção, pelo menos o que eu tenho visto é que existe meio que um calejamento, né? São tantas perdas que eu tento nem sentir mais. Eu tenho Será que percebido. seria uma forma de, para que eu não sofra, eu nego? Tá? Passo a ver isto como algo extremamente natural, né? Não que seja, mas para que eu também me proteja, né? De que eu não fico vendo tanto essas mortes, né? Elas me afetam tanto. Então, deixa que eu também nego um pouco. Deixa eu ter um olhar mais frio sobre a situação, não que a pessoa vá sofrer como como é a família, tá? Mas mais frio, tá? Como algo extremamente natural, mas
como a gente sabe, né, na psicologia, né, nesse conhecimento do ser humano, interiormente as coisas não acontecem assim conosco, né? Eu não aperto um botão e eu vou dizer, né, eu agora não sofro com isso. Isso, para mim, é um contexto extremamente natural, porque eu estou trabalhando num local em que há o nascimento e a morte, e agora mais a morte do que o nascimento, vamos dizer assim, numa situação de emergência, no hospital de campanha, por exemplo, né? Que é um caso, que não há o nascimento, né? Então, eu acredito que muitas vezes, talvez, posteriormente, né, isso venha a ter alguns rebatimentos na vida do profissional, a gente não sabe, né? Porque a gente fica, como, vou usar a sua expressão, calejando muito, mas a gente sabe que em determinado momento o nosso organismo não aguenta, fisicamente, emocionalmente, ele não aguenta, né? Pode ser que ele estoure em outras coisas, né? Em outras situações da nossa vida, do nosso cotidiano, né? E essas questões podem vir à tona. E aí são situações lá, daquelas que nós negamos ver, né? Que fingimos não estar sentindo para não sofrer, né? Eu acho que mais à frente acredito que teremos talvez produções científicas, né, de profissionais, de pesquisas realizadas com profissionais, esse é assunto que eu gosto de ler muito, da sua atuação. Porque hoje a gente já tem, que não é caso de pandemia, né, quantas produções científicas da situação dos enfermeiros, né, dos psicólogos, assistentes sociais, dos médicos, dos técnicos que estão lá dentro, né, dessa área de saúde. Tem que acontecer essa pandemia, né? A gente tem muitas pesquisas nessa área, né? Como é que eles convivem com isso, né? E como isso gera, né, uma insatisfação, um mal-estar na sua atuação profissional. E agora com essa questão, né? Eu acredito que realmente a gente não tem uma resposta para agora, né? Mas mais à frente, quando as produções científicas, né, e já tem gente já trabalhando nessa concepção, nessa perspectiva, eu já tenho conversado com algumas pessoas, o que é que tem acontecido com esses profissionais que aparentemente estão bem lá dentro da UTI, tá? Que é o local, né, vamos dizer assim, né, que as coisas estão mais fragilizadas, né, que ali a situação do paciente ela é mais complexa, né, muitas vezes se aproximando de um óbito, né, e quem está na emergência, como você disse, que chegou lá que nem imaginava que poderia ter um diagnóstico e daria surpresa com isso, né, e a gente vê o sofrimento da pessoa pelo diagnóstico e o sofrimento, né, emocional daquela pessoa, o sofrimento emocional da família, porque você trabalha com essas duas situações, você está ali para atender na emergência o paciente, mas você lida com a família, o sofrimento daquela família, porque a gente não tem como negar, né? Então, eu acredito, Bárbara, que posteriormente a gente ainda vai ler muitos artigos, resultado de atuação dos profissionais dos mais diversos que estão nessa linha de frente, né? Como foi ele atuar ali? Qual é o sentimento? Qual foi o sentimento dele, né? E o que isso acabou descarregando no seu próprio organismo, né? A parte física, emocional e tudo mais. Né? Eu acredito que para agora acho que a gente não tem uma resposta ainda, que a gente ainda está, né? Vocês que estão lá dentro, né? Como disse, aprendendo também, né? São 3 meses, já quase 4, mas a coisa foi muito rápida, né? Não é só um vírus, não é só uma questão física, é toda uma estrutura econômica, social, familiar, educacional, tá? Que
Ficou vulnerável com tudo isso, né? Mas você aí com a palavra. Esse medo também que leva à própria somatização do corpo, né? Há muita gente que às vezes tem a própria Covid, mas de uma forma, podemos dizer, mais menos grave, mas ela se amedronta tanto, né? A emoção fala tão alto que ela acaba somatizando e, de certa forma, acaba até sendo levada, né, para a intubação. Isso, você concorda, Bárbara? Sim, sim. E acontece também, por exemplo, de uma pessoa que não está com sintomas de Covid, mas que acha que está e acaba tendo uma crise de ansiedade, e aí tem falta de ar e vai para a emergência com falta de ar por causa da ansiedade. Acontece bastante também. Uma coisa que eu queria só complementar sobre essa questão desse calejamento que eu estou chamando dos profissionais é justamente nesse sentido de tentar se proteger mesmo, porque imagine você cada plantão que você dá, 4 óbitos. É uma coisa que você sofrer 4 vezes a cada 12 horas é uma coisa que acaba com qualquer pessoa, né? Então, é, houveram algumas semanas em que a cada plantão a gente tinha 3, 4 óbitos, e aí a equipe acaba precisando. O profissional de saúde ele precisa disso para tentar proteger a saúde mental. Uma coisa, Eu ia falar Bárbara. alguma coisa sobre a família agora, mas eu esqueci o que era. Nesse caso, por exemplo, que há os óbitos, a fala para a família é da psicóloga ou é da equipe como um todo? Não, a fala é feita pelo médico responsável. A fala, quem faz comunicação de óbito é o médico responsável. Caso ele ache necessário ou a família sinta necessidade, a gente é acionado para fazer o atendimento, junto com um serviço social que vai fazer as orientações para o enterro. Então, é o médico que faz. Eu não participo de todas, por exemplo. Eu tento participar, até porque no serviço onde eu tô só tem 2 psicólogas, então a gente não consegue cobrir todos os plantões da semana, né? Acaba tendo alguns dias que não tem nenhum profissional de psicologia, e mesmo nos dias que tem, a gente acaba sendo solicitada, ou então se a gente sabe que vai acontecer, a gente fica meio ao redor, aguardando para ver se pode ajudar. E assim, acaba sendo de um jeito bem. Eu não vou dizer não humanizado, porque a gente sabe que a humanização é mais do que um local, é uma atitude do profissional, né? Mas acaba acontecendo no corredor do serviço, com gente passando ao redor, porque a gente não conta com. Por exemplo, eu não tenho uma sala para atender. A sala que eu fico é uma sala compartilhada de vários profissionais. Então, a gente acaba fazendo atendimento no corredor, atendimento onde dá. E a comunicação de óbito acaba sendo feita também pelo médico onde dá. Porque teve uma pergunta aqui que passou, mas foi alguém que perguntou aqui quais são os cuidados necessários. Não, como tem sido. Quais são os cuidados necessários para vocês nesse momento de pandemia? Lá Sentido no hospital. de equipamento, etc. É, Tá. Eu não fico dentro do isolamento o dia todo, né? Eu chego, eu pego um kit, que é um kit que contém máscara N95, contém máscara cirúrgica, contém touca, capote, que é aquele impermeável, a roupa impermeável, e luva. Acho que é isso. E aí,
quando eu preciso entrar no isolamento para atender algum paciente, eu visto essa roupa e faço o atendimento. E é uma roupa que precisa ser descartada toda vez que você entra e sai. Nem sempre ela acaba sendo descartada, porque a gente tem um número limite de vezes que pode pegar o EPI. Mas nos atendimentos fora, a gente só trabalha com máscara, touca, e eu uso um pijama cirúrgico, que é uma roupa própria para hospital, e eu coloco quando chego lá e tiro antes de voltar para casa. Lavar as mãos a cada 2 minutos. Sempre que pego numa coisa, lavar as mãos. Eu não trago para casa nada que eu uso lá. Então, papel, caneta, tudo que eu uso fica lá. Eu não saio com nenhum desses materiais. Celular, sempre ou encapado ou fazendo uso de algum material que não seja permeável. O que mais? Acho que basicamente isso. Às vezes acontece uma coisa ou outra. Por exemplo, eu só pego em prontuário do paciente com luva. Mesmo que eu não esteja no isolamento, eu só toco com luva e a partir do momento que eu usei, eu tenho que jogar a luva fora. É uma rotina que eu não estava acostumada, imagino que nenhum psicólogo esteja acostumado a essa rotina, mas é uma coisa que a gente meio que aprendeu na marra, né? Já aconteceu, por exemplo, de estar entrando num lugar que não devia, sem a roupa certa, e a pessoa, ei, volta aqui, não pode entrar assim, não. E aí, já aconteceu. Então, é bem regrada essa questão do equipamento de segurança. Como foi para você lidar com essa situação nova de, por exemplo, tá toda encapuzada, né? E ter que falar com o paciente, ter que fazer o trabalho, né? Sem o olhar, né? Sem o olho no olho, né? É porque tudo que a gente aprendeu na faculdade não ia se aplicar naquele momento, né? Olha, nós estamos aqui com os alunos, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque assim, a gente está lá teoricamente falando, lendo os teóricos, tá? E aí, quando chega nesse momento aqui do atendimento, não foi aquilo que eu vi na aula, tá? Então, eu acho que é interessante essa pergunta que a Alexandre fez e como que ela vai colocar a realidade que não foi essa que ela aprendeu na faculdade. Acredito, né? Tem teóricos que falam o quanto o sorriso do psicólogo, o quanto o abraço do psicólogo é importante na hora da transferência, né? Na hora do cuidado com o outro. Eu vou ser sincera com vocês que no primeiro momento eu achei que eu não iria conseguir. Até porque eu tenho uma voz muito baixa. E aí eu tive que aprender a falar bem mais alto, justamente porque eu estou usando aquele monte de coisa, né? E uma coisa que tem sido, assim, vou lá, atendo o paciente, faço todas as abordagens, e aí saio e volto depois, aí pergunto, e aí, como é que tá agora? Aí a pessoa pergunta, quem é você? Aí eu tenho aquela que veio aqui agora, falou com você. Aí, não lembro não, vem tanta gente assim vestida do mesmo jeito. Aí a gente tem que fazer toda uma... Tem um item que a gente coloca, que a gente estuda, né, lá em sociologia, que é a questão da subjetividade, né? Todos nós três aqui vamos ler o mesmo teórico, por exemplo. Mas a nossa forma de atuar, mesmo seguindo aquela concepção, né, em psicologia, aquela linha, né, em psicologia, a nossa forma faz a diferença. Então, mesmo que todos nós estejamos lá dentro do hospital, tá? Com o capote, enfim, com todos os EPIs necessários, que não é possível identificar quem está ali, a nossa forma de falar, tá? O nosso tom de voz nos torna singular, né?
Eu acho que isso, eu não vivo essa experiência que você vive, então não tem como falar sobre isso, mas eu acho que isso deve ser algo extremamente importante nessa relação com o paciente. Porque se ele sentiu segurança com você naquele momento, ele naquele outro momento que você chegar lá, ainda que ele não saiba quem está atrás daquela roupa, mas naquele tom de voz, daquela maneira de falar, naquele tempo de escutar, vai marcar a sua subjetividade enquanto profissional, mesmo com todos esses EPIs, né? Eu acho que isso é algo talvez que precise ser realmente até mais discutido posteriormente, né? Porque acredito que a gente não vai tirar esses EPIs tão rapidamente, tá? Tão rapidamente, vai até começar a diminuir a curva, tá? Mas, mas quem está lá não vai tirar tão rapidamente esses EPIs, né? Que, no, que de uma forma despersonaliza, porque quem é que chega? Quem é você? Né? A hora que você diz olá, boa noite, bom dia, eu sei quem é você. Eu acho que isso na psicologia vai fazer uma diferença. E não só também no tom de voz, né? Mas na própria postura da pessoa, É, o próprio olhar. também. Apesar de você estar com o EPI, mas a pessoa olha o teu olhar, ela marca o seu olhar, né? Então, não é só pelo fato da fala, mas da própria postura. É bem aquele livro, O Corpo que Fala, né? Então, Pierre Weil, né? é Né? O exato. corpo fala, Pierre Weil, né? Com a palavra, Bárbara, sua experiência está sendo, assim, muito, muito importante aqui, né? Porque é um canto que a gente não anda, né? E eu não quero chegar lá como paciente, tá? É um, Então, é um canto tá, que eu eu tô não. aprendendo a andar também. Mas, É, mas os alunos que nos assistem, com certeza, as pessoas, além dos alunos, né? Eles estão aprendendo muito com a sua fala, porque nós não estamos lá. Nós não temos como trazer do livro essa sua experiência, tá? eu acho que só para fechar um pouco essa coisa de utilização do EPI, é uma coisa que, de fato, eu nunca tinha usado na minha vida, mesmo em hospital, acho que eu nunca tinha usado uma máscara na minha vida, em nenhum tipo de lugar que eu tinha trabalhado. E aí, no primeiro momento, foi uma coisa muito, né? Eu sentia muita insegurança de começar a usar. Eu assisti, sei lá, vários vídeos ensinando, fui para o treinamento, fiz tudo direitinho, mas a gente sempre tinha um receio, né, de como utilizar esse equipamento. Eu acho que hoje é uma coisa que já está tão introjetada na minha rotina que eu já faço, não sem pensar, porque eu tenho que pensar absolutamente em tudo que eu estou fazendo, mas eu já faço com uma naturalidade maior. O que mais? Não sei o que mais. Vocês querem? Você está acompanhando, porque assim, são muitas pessoas que estão fazendo as suas colocações aqui, né? Eu acompanho aqui um pouco, né? Não sei, Alexandre, né? Mas assim, mas está sendo tão elucidativa a tua fala, né? Tão esclarecedora e até volto a dizer que a gente é um local que a gente não anda, né? E que as pessoas a gente só vê pelo noticiário, né? Aquelas pessoas lá, uma foto aqui, outra lá, né? As pessoas que vão a óbito, eles retirando do hospital todo, né? Com aquele protocolo, né? Mas a gente não conversa com as pessoas, a gente não está lá e tudo, né? Então, assim, eu sei que nós já estamos aqui há 1h05, quase 1h10, né? Mas se você puder colocar mais algumas questões aí, daqui a pouco nós vamos caminhando para o nosso final, mas fique à vontade. Né? Acho Deixa, que a Alexandre quer fazer uma fala. deixa eu só te perguntar uma coisa que a professora Vanessa está perguntando.
perguntando se você tem medo da contaminação diante do que você tem vivenciado. Ai, difícil. Eu tenho medo de contaminação, mas eu fico imaginando que se eu não peguei ainda, eu não sei por quê. Porque assim, eu é bem aquela cena assim de você parado e a pessoa tossindo do teu lado e você continua assim, sabe? Eu tenho medo, mas é o meu trabalho. Eu Ah, me dispus a estar lá, me prontifiquei, eu poderia não ter ido se eu não quisesse, mas eu me prontifiquei, eu tento tomar todas as precauções, principalmente para não trazer para dentro de casa, então até o fato de estar utilizando uma roupa específica dentro do hospital foi uma escolha minha para não ficar andando com a mesma roupa do hospital na rua. É, Tento ter a maior higienização das mãos e tomo banho de cabeça assim que chego, sem tocar em nada da casa. Então, assim, eu tenho medo, mas tenho tido todas as precauções que são possíveis. aí, aí a gente deixa esse espaço aberto para você fazer mais, se você quiser fazer mais alguma consideração, ou a gente poder ir caminhando para o Para nosso momento o final. final. Certo. Eu acho que eu vou terminar essa minha fala falando para quem já é psicólogo, para quem está estudando psicologia, que a gente precisa estar sempre aberto a aprender, né? E talvez não precise de uma pandemia para a gente aprender novas práticas e para colocar em xeque as coisas que a gente já sabe, mas que é importante a gente sempre estar disposto a aprender, mesmo num lugar e numa coisa que a gente já acha que a gente sabe bastante. E a gente sempre pode aprender mais, né? Eu acho que a gente está podendo fazer reflexões importantes nesse momento sobre quais são as nossas práticas, o que é de fato importante para a gente enquanto ser humano e enquanto psicólogo também, sabe? Quais são as nossas práticas e o que a gente tem feito. A gente sempre falou, inclusive eu fui muito defensora dessa coisa de estar em contato com o meu paciente na minha clínica, no olho a olho, perto. E a gente está vendo, por exemplo, que atender o meu paciente online, óbvio que tem suas especificidades, mas o encontro ele está acontecendo ali também. E aí a gente precisa estar atento para o que está sendo importante, né? Se as formas vão ser diferentes, mas o que é que está ficando? É, Bárbara, antes de você finalizar, teve estou chegando várias perguntas, a gente não vai conseguir responder, mas assim, chegou uma, que a gente, na verdade, acabou falando de muitos medos, da tristeza, do óbito, mas Josina pergunta aqui, a reação daquele paciente que recebe a notícia que vai embora para casa. Não, Conta uma experiência sua. Eu não tenho muito essa experiência, porque o meu serviço ele só recebe e manda para outro hospital. Encaminha, né? Exatamente. A gente praticamente não tem esse tipo de situação, porque a gente é uma emergência e manda para outros hospitais. Vai mandar para o campo, bem lembrado. Mas Okay. uma experiência que eu posso dizer que é muito gratificante por exemplo, vou dar um exemplo de uma senhora que ela não tinha celular, o filho dela não tinha celular, e aí a gente conseguiu o número de um dono de um mercadinho perto da casa dela, e aí eu consegui fazer uma chamada de áudio dela para essa pessoa. E ela ficou tão agradecida por isso, tão agradecida. E isso foi tão gratificante ver que ela pôde, né, passar as informações e conversar com uma pessoa conhecida e ficou mais tranquila, que acaba sendo muito gratificante também quando a gente pode proporcionar isso para uma pessoa. Eu acho que atendeu a nossa
a Josina aqui, né? Não foi bem assim como ela perguntou, mas eu acredito, né? Ela queria saber essa reação da pessoa, porque isso é uma coisa muito boa, né? Mas, Alexandre, mais alguma pergunta para Bárbara? Não, Nossa, não, eu só imagina queria. que está chegando aqui, né? Não, é verdade. Então, eu só queria agradecer a Bárbara por esse momento que foi realmente muito gratificante, muito explicativo, né? Diante de toda a situação, porque assim, eu acho que atendeu muito ao que a gente estava prevendo para esse evento, né? Que é trazer não só técnica de psicologia, mas trazer a própria psicologia para o debate, né? Para a construção do que é a psicologia. Não é só o psicólogo que vai atender um paciente, etc. Mas é aquele que também cuida do outro e que se cuida, né? Uma coisa que eu achei importante que você falar é que hoje a gente vê que esse setting terapêutico não é mais aquele setting que a gente tem dentro dos livros, né? É possível você fazer transferência, o paciente fazer a transferência para você através da videochamada. É possível, por exemplo, o paciente que esteja lá no hospital também ele ter esse tratamento e ele também poder perceber esse tratamento, né? Então eu acho que é muito rico esse seu discurso hoje, né? Finalizando o nosso evento, né? Quero agradecer muito a você, agradecer também a Luzia e a toda a equipe que juntos a gente traçou esse evento e a gente foi lá e buscou e momentos que às vezes a gente desbarrava com não, mas logo em seguida a gente já Foi. começava a brainstorm, começava a buscar outros, né? E dizer que, enquanto coordenador, eu acho que é estreitar mais esses laços, não só com a Faculdade de Belo Jardim, mas com as outras faculdades também de psicologia do interior, né? E eu acho que é só. E lembrar que a Facal está com as inscrições abertas para o vestibular, né, que é o vestibular online, e dizer o quanto é gratificante ter professores como a professora Luzia, né, que faz um trabalho excelente lá na Facal e também na Faculdade de Belo Jardim. E é isso, tá, gente? Deixar a fala agora com o Bárbara, quer fazer mais alguma fala? Tá tudo Eu, bem? eu quero só agradecer pela oportunidade, agradecer pelo convite. Quero dizer também que eu estou aprendendo, né? Como eu disse, não é a minha área de formação, de especialidade, não é onde eu fiz residência, mas é muito importante poder dizer aquilo, né, que minimamente eu sei e que eu estou aprendendo também, que a gente possa trocar mais essas experiências. E agradecer muito a vocês pela conversa de hoje. Bom, minha gente, eu quero agradecer, Bárbara, assim, eu acho que foi um momento ímpar, tá? Você trazer a sua experiência para cá, né? Os seus desafios, tudo que você tem aprendido, né? Tudo que você precisou ressignificar, né? No contexto da psicologia, né? Porque eu acho que eu vi muito isso na sua fala, tá? Eu quero aqui agradecer, né, toda a nossa parceria, né, das duas instituições que Alexandre falou, tá? Facal FBJ, né? Eu quero assim agradecer aos alunos que participaram. Eu estava acompanhando aqui pelo celular, né? Eu não tinha como acompanhar pelos dois peixes, mas Alexandre estava acompanhando lá pela Facal, né? A participação intensa deles, participação dos professores,
né? A equipe, né, que ajudou a pensar, né, que organizou os cards, as coisas, Suelen, prontamente a gente, tudo que solicitava a ela prontamente organizava, né? Como que tudo isso foi pensado, porque cada um foi lembrando de um profissional que poderia atender a temática que a gente gostaria, e isso resultou nessas 2 noites, né? Eu acho que foram aulas maravilhosas, né? Quem pode dizer melhor isso são os alunos, mas nós, enquanto profissionais, já visualizamos isso, né? Então, foi o primeiro encontro que nós fizemos, regional, tá? Há uma perspectiva de outros, com outras instituições, né? E eu quero, assim, mais uma vez, né, aqui agradecer a todos os nossos palestrantes, né, das 4 lives, os mediadores, tá? Que estiveram presentes, né, para contribuir também, né, com a sua atuação profissional, né? E eu agradeço, né, a todos e quero desejar aqui, né, uma boa noite, né, para todos os que estão nos assistindo, né, professores, alunos, demais pessoas que não são desta área, né, que nos solicitaram o link para assistir, né, nós estamos tendo uma participação muito grande das pessoas, né, isso nos alegra, porque no momento de pandemia, em que cada um está no seu lugar, nós tivemos possibilidade de conhecer inúmeras pessoas, de se integrar a vários espaços, de conhecer experiências riquíssimas que a gente ainda não tinha lido nos livros e na teoria. Né? Com essa minha fala, né, que eu quero encerrar este momento, encerrar este nosso primeiro encontro, tá? E desejar a todos um bom final de semana, tá? E que esse isolamento em outros tempos, ele vai, né, daqui a um tempo, nós vamos estar vivendo outras situações, vamos recordar deste momento, mas mais ainda, vamos levar um grande aprendizado. O aprendizado desses meses ficarão no nosso inconsciente coletivo, porque nós não vivemos momentos de pandemia, pelo menos a nossa geração. Tá? Então, Bárbara, obrigado. Alexandre, obrigado. Tá? E todos, Júlio, que é o nosso assessor técnico, tá? Aqui, ele fica escondido atrás das câmeras, mas é quem possibilita todas as nossas articulações, tá? Júlio, muito obrigado, tá? Eu acho que era da forma como nós pensamos, saiu melhor ainda, tá? Exato. Obrigado, minha gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.